Seja bem-vindo aos Chamados para esse Tempo. Hoje nós estamos aqui com a Ellen. Ellen é psicanalista, ela é a mãe do combatente tombado na Ucrânia, o Ellison, conhecido como Jubileu. Ellen, muito obrigado. Seja bem-vindo novamente ao nosso canal. E eu vou pedir para você falar um pouco sobre a sua experiência na Ucrânia, sobre a sua ida, a sua decisão da ida para lá, o motivo. Fala um pouco para a gente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de poder estar aqui com vocês, de poder estar aqui, poder contar um pouco dessa história, né, desse legado e de toda essa trajetória. Eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, parabenizar vocês também pelo canal, né, que eu espero que alcance muitas vidas, muitas pessoas que precisam de informações verdadeiras, de relatos reais, né, de histórias reais do que realmente vem acontecido. A minha trajetória na Ucrânia, na verdade, eu nem sabia, eu não sabia com mais precisão como que as pessoas chegavam até um país de guerra, né? Eu achava que quem era militar aqui no Brasil era convocado, essa convocação era feita diretamente do regime militar brasileiro. E a gente sempre soube, né, das guerras, como a gente sabe da guerra de Israel, do Irã, e só que é muito difícil, é diferente a gente assistir pela TV e do nada você está dentro de uma guerra. Você está, assim, vivendo de uma guerra, né? Vivendo numa guerra é muito difícil, é muito diferente. É muito diferente. Aí a gente lamenta, nossa, a gente faz até tem alguns comentários, né? Comentários que hoje outras pessoas fazem também, lá atrás também, nós também já fizemos talvez esse tipo de comentário. Mas a história da Ucrânia, a história da guerra da Ucrânia na minha vida, ela ficou muito mais presente, ela se tornou muito mais presente quando o meu filho, que era militar aqui no Brasil, né, resolveu ingressar na guerra. Até então, a conversa que nós tivemos, ela não foi uma conversa direta de que ele iria para uma guerra, né? E eu, como mãe, é claro, iria tentar impedir. Meu filho ele sempre viveu no militarismo. Isso desde criança ele frequentava quartel. Desde de muito criança ele frequentava quartel porque o pai dele era militar. Então ele teve todo esse convívio. Isso daí acendeu mais a chama, né, de mais a curiosidade de ingressar na vida militar. E voltando ao assunto dessas guerras, eu fiquei assim surpresa, já ouvia falar da Ucrânia, né, pela TV, mas de repente eu me vi dentro daquele ambiente de guerra. E literalmente eu estive num país de guerra. Foram dias E, de militar, né? e muita gente romantiza a guerra de uma forma diferente. Ou ela entende a guerra de uma forma diferente. Inclusive, eu quero parabenizar vocês pela entrevista que vocês fizeram com o Ian, né? O Ian Boixá é uma pessoa que acompanhou a minha história, uma pessoa que realmente entende muito, sabe muito
sobre a guerra, principalmente sobre a guerra da Ucrânia, já teve na Ucrânia por muitas e muitas vezes, e sabe falar de uma linguagem mais técnica sobre a guerra. E aí, simplesmente meu filho abandonou a carreira militar aqui no Brasil e foi para a guerra da Ucrânia. Né? E quando eu fiquei sabendo disso daí, eu levei um choque. Eu entrei em choque, a gente brigou, aquela discussão de mãe e filho, né? Mas depois nós sentamos, nós conversamos, ele falou que ele expressou o que era que ele queria, o objetivo dele, e eu como mãe e por conta dessa falta de informação que as mães, que os familiares têm, e também quem está indo para a guerra não procura se informar, aqueles que já foram, que tombaram. Antes eu tenho certeza que também não se informaram o que era realmente a guerra. Né? Não chegaram a perguntar para alguém o que acontecia, como era, e simplesmente foram. E aí as fatalidades foram acontecendo. Né? A gente conversou, mas ele estava super decidido, como todos os jovens vão. A princípio, voltando só um pouquinho, eu não sabia que ele iria, né? Ele falou que ele iria para um outro país. Tudo bem, né? Uma nova oportunidade, é sempre bom. Você adquirir conhecimentos, você ter um crescimento profissional. Só que depois que estava tudo pronto, foi que ele me falou. E aí, o meu pesadelo, a minha preocupação, né? O meu pesadelo, entre aspas, a minha preocupação, elas começaram. E aí eu comecei a me informar, mas não me informar, buscar informação de forma, assim, não me aprofundar. É aquela informação, assim, mesmo básica, né? Tem brasileiro indo pra guerra. E parei de assistir TV, porque tudo que era relacionado à guerra, relacionado à Ucrânia, a gente já pensa que a gente vai ver o que a gente não quer ver, o que ninguém quer ver. Né? E aí meu filho fez os treinamentos todos, a gente mantinha contato e tudo. Fez lá, ficou em uma companhia, ingressou nessa companhia e aí fez todos os... eu não sei, eu não me recordo quanto tempo de treinamento, quantos meses de treinamento. Foram 2 meses de treinamento, né? E o meu filho, ele era muito dedicado. Ele era muito dedicado. Ele era uma criança grande, como todo jovem, né? Uma criança, um jovem espontâneo, um jovem brincalhão, teimoso, e enfim, mas assim, E muito um corajoso. profissional muito bravo. Deixar aqui registrado aqui que eu conheci o Jubileu, o filho dela, eu fiz o treinamento junto com ele, e vou falar, um cara muito profissional, não gostava de brincadeira na hora que eram os treinamentos, a resenha era só após os treinamentos, era um cara muito especial, um cara muito bacana e muito profissional. Realmente ele tinha essa... ele tinha isso com ele. Até eu, quando eu falava alguma coisa, ele me repreendia e dizia, não, isso aqui não é brincadeira. Né? Eu dizia, não, calma, relaxa, eu só tô conversando com você, né, só para descontrair. Não, mas então assim, ele não, apesar de ser muito jovem, mas ele não tinha aquelas conversas aleatórias que jovens têm, né? Então, assim, era um jovem de 20 anos com uma cabeça, com uma mente de um homem, de uma pessoa de 40 anos, né? Então, ele era bem resolvido e decidido, né? Daquilo que ele queria, ele tinha muita certeza daquilo que ele queria para a vida dele. E fez os treinamentos e tudo, se formou, né? Fez o curso, se formou. E aí a gente conversando, eu sempre mandava mensagem para ele, disse, agora eu não posso falar. Quando ele me ligava, eu perdi as ligações por conta do fuso horário. E
Só que, infelizmente, né, o meu filho ele passou 8 meses na Ucrânia. Ele passou 8 meses na Ucrânia, se eu não me corrija se eu estiver enganada, né? Porque é muita informação. E em outubro, né, de 2025, ele foi fazer a sua primeira missão. E aconteceu a fatalidade, né? Aconteceu uma fatalidade que nem uma família, nem um amigo, ninguém quer receber uma notícia. E daí, assim, a minha vida, ela virou, ela mudou, assim, completamente, porque da forma como eu recebia a notícia, eu quero até frisar aqui, porque é uma forma muito cruel por onde da forma como as famílias elas recebem as notícias. Elas recebem através de postagens de amigos, né? Eu acho até uma falta de respeito dessas pessoas, porque se a pessoa é amigo, realmente ela tem que entrar em contato, procurar o familiar. Não divulgar em rede social para dizer que foi mais um, né? E colocando texto, lamentando. Eu acho que se a pessoa realmente for amigo, ela vai tentar procurar a família. Vai tentar procurar a família e passar informações para a família. Já que as companhias, as brigadas, o governo, o exército, a embaixada, ela não passa informações para as famílias. Então, assim, por consideração, esses amigos, né, deveriam passar essas informações para a família, procurar a família e não expor de primeira mão uma notícia em uma rede social. E foi assim que todos nós ficamos sabendo. E é dessa forma que os familiares ficam sabendo. É através de rede social. Porque é o canal mais rápido, é a forma mais rápida de alcançar as pessoas, né? E de uma postagem, de um vídeo vir a viralizar e chegar até um amigo, aí do amigo vai chegando pro amigo e aí chega na Vai família. chegar na Foi família. exatamente, foi dessa forma que aconteceu. E aí eu comecei a buscar informações, sabe, assim, informações precisas, porque eu precisava entender o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. E eu estava numa viagem, né? Eu acho que muita gente acompanhou aí a reportagem que passou, né? A reportagem ela foi uma semana. A equipe me acompanhou durante os 3 dias de viagem e mais uma semana de entrevista na Ucrânia. Então, assim, é muito conteúdo, é muita coisa que daria assim um documentário Netflix, né? Então é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Nós vivemos ali, Muita história. muitas coisas eles presenciaram. Só que teve muitos cortes e acabaram colocando poucas coisas do que foi vivido lá, né? E aí, voltando a falar das informações, as informações chegaram até mim de uma forma assim muito, como é que eu posso dizer assim, muito cruel, né? Muito cruel, muito fria, muito triste, porque fizeram assim fizeram um sensacionalismo de como tinha acontecido, como foi que aconteceu, né? E aí eu disse caramba, e aí eu perdi completamente as referências do meu filho, da forma como foi contado para mim. Chegou uma hora assim que a minha mente bugou, que eu não conseguia mais lembrar do meu filho como ele era. Ô, Ellen, Né? você está dizendo então que além de ter ficado sabendo, né, da morte dele pelas redes sociais, ainda entraram em detalhes da morte dele? Sim, entraram em detalhes, falaram como estava, como ele tinha ficado, como tinha ficado o corpo e tal.
E aquilo ali, naquele momento, assim, eu perdi eu não conseguia lembrar do meu filho. A imagem do meu filho, assim, ela sumiu completamente da minha mente. Porque eu disse, agora eu vou ter que juntar cada pedaço do meu filho e para eu tentar ver como é que eu vou lembrar dele. Porque da forma como foi contado, e isso daí foi contado por um amigo, entre aspas, né? Foi contado por um amigo, e esse amigo entrava em contato comigo todo dia, e aí me fez uma ligação, e sempre afirmando. Só que esse amigo não estava na missão, esse amigo não estava lá, esse amigo estava na casa segura, né? Esse amigo, inclusive, né, nem nunca foi para missão. Nunca foi para missão, e isso daí é mais um agravante que tem. Que esses jovens que estão na Ucrânia, muito deles gravam página, fazem uma página no Instagram, em outro canal, eu não sei, nas redes vizinhas aí, né? E acabam contando uma história que não é dele. Queria até deixar aqui, aproveitar esse gancho aí. Eu sei que esse vídeo vai chegar para muita gente, muitos jovens. Sim. Cara, uma experiência própria. Não acredita em tudo que você vê na rede social. Como a Ellen falou, procura se informar, ver direitinho se é isso que você quer, porque a guerra não é brincadeira, é a sua vida que está em jogo. E não vai indo assim, o cara botou um post que é fácil, a guerra é fácil, a guerra é linda, a guerra não é linda, a guerra é feia. E o outro pensamento é o seguinte: o cara só passa coisas legais, mas você tem que saber realmente se esse cara já foi para a missão. Porque simplesmente ele pode chegar e botar só coisas legais. Por quê? Ele nunca foi para a missão. Até você ir para a missão, são só coisas legais, que são treinamentos. Você não se preocupa com inimigo, você não se preocupa com drone, você não se preocupa com nada. Você só vai ali e se diverte. O treinamento nada mais é do que um aprendizado e um divertimento. Para quem gosta. Para quem gosta. Entendeu? Eu tô falando por mim, eu Tem gente que gosto. desiste até no meio do treinamento. Já vi muitas pessoas no meio do treinamento ir embora. E voltam falando que fez e aconteceu. Aí as pessoas olham e falam assim: pô, se esse cara conseguiu, eu também consigo. Por quê? Uhum. Eles têm que entender o seguinte: a rede social, você pode mentir para algumas pessoas, mas tem outras pessoas que te conhecem e sabem da sua capacidade. Entendeu? Então, é isso aí que eu quero que vocês botem na mente de vocês. Cara, se eu realmente quiser ir para a guerra, primeiro, eu vou ser transparente com meus pais ou com a minha esposa. Por quê? Eu estou indo para um lugar que eu posso ir e não posso voltar. Então, as pessoas têm que saber aonde eu estou e quais são os meus direitos. Exatamente. Entendeu? Porque eu estou falando isso por quê? Porque tem várias pessoas que vão na internet, aí pegam, meu filho morreu, você quer, vem sempre um engraçadinho e colocar você está atrás da indenização. É óbvio que você está atrás da indenização. É do seu filho, pô. O seu filho foi lá e deu a vida dele. Nada mais A gente vai chegar nesse ponto aí. A gente vai chegar nesse ponto aí. do que você ir lá e pegar o que é do seu filho. Você não está pegando nada de ninguém, você só está pegando aquilo que é teu. Seu filho é seu. Se ele não tem esposa, é seu. Se ele tiver esposa, é da esposa e seu. Acabou. É simples. Aí fica um monte de gente falando um monte de besteira que não tem capacidade de sair do sofá para ir para bancar uma guerra, não tem. E falo, quando eu fui, eu que custeei a minha passagem, eu que custeei tudo. Hoje em dia, se você quiser ir, os caras pagam tudo para você. Aí eu deixo aqui para vocês aí, que são os brabões da internet, são os brabos dos haters, que gostam de falar pra caramba. Entre em contato com uma brigada dessa da vida aí, mostra pra galera, pô, que você é brabo. Se inscreve e vai, pô. Ou então se mete na vida dos Ou outros. então você não se mete, tipo, faz igual eu faço. Eu olho o comentário, pô, ok, esse é teu pensamento, beleza. Eu vou falar o quê? Se eu não sei o que que se passa, o que que tá passando, o que que aconteceu.
Então fica aí, ó, pra você que é o brabão, que é o vira o massa, joga o massa na parede, mas sou brabo de guerra. Vai lá, pô, bota uma Exatamente. guerra lá, pô. É isso, mas é isso que está acontecendo. Inclusive na Ucrânia, quando eu estive lá, eu conheci uma pessoa que, que desertou. Uma pessoa que estava com uma outra pessoa que fez uma missão e a pessoa simplesmente só estava lá por passeio, mas que viu que era Que era que sinistro, né? que a guerra não era O buraco realmente era como mais se, embaixo, né? né, que não era como ele via pela TV, aí desistiu. Um outro se machucou, foi para a guerra, foi para a missão, né? Ele foi para a missão, se machucou muito, se machucou, inclusive ainda está fazendo tratamento, ainda está no hospital. Então, assim, eu pude conhecer várias histórias, eu conheci várias histórias. E quando a gente se depara Essas com... histórias aí, para deixar, né, te cortando, desculpa te cortar, Uhum. só para a galera entender, essa história aí, ela não ficou sabendo da internet, não. Foi no período que ela estava na Ucrânia, ela foi lá visitar os caras, foi ver como é que é a estrutura do hospital, aí que ela conheceu uma galera maneira, pô. Exatamente. E aí a gente se depara com esses vídeos na internet que há pessoas dando treinamento. Treinamento aqui no Brasil. Nem foi pra missão. Pessoas dando treinamento de uma missão que nunca fez. Na verdade, uma pessoa que não tem um legado, ela não tem uma história, ela conta a história de outras pessoas, ela vive a história de outras pessoas. Quer ver um macete para quem tá pesquisando para poder ir para a Ucrânia? Uma coisa boa que eu vou falar. A pessoa que você está acompanhando na internet, quer ver quando ela não fez missão? Olha a foto muito bonitinha. Aquela fotinho perfeitinha, que a farda não tá nem suja, a unha branquinha. Essas fotos bonitinhas assim, pode ter certeza, esse cara não foi para missão. Ele tá passando uma imagem Exatamente. da Ucrânia Que não que existe. não existe. Ele tá passando imagem para a Ucrânia que não existe. Então, é Exatamente. só se atentar a esses detalhes, porque eu sei que vai ter gente que vai para lá, não é pelo que a gente fala que esses meninos, infelizmente, vão deixar de ir também. A gente nem está aqui para isso, porque ele não foi impedido de ir, graças a Deus conseguiu voltar. Porém, que as pessoas cheguem lá entendendo que realmente é uma guerra. Porque Isso tem aí. os dois lados. Tem uma coisa de você ir à Ucrânia, que foi o meu caso, o seu caso. Viver no país em guerra não é ir para a guerra. Você está numa linha de frente, né? Você está numa casa segura que também tem risco ali, né? As pessoas precisam só entender isso. Exatamente. E isso quando. Só para não perder o fio da meada, quando isso aconteceu com meu filho, que eu fiquei sabendo, eu fiquei assim, maluca, correndo atrás de informação. Então, toda a informação para mim era muito válida. E eu tinha esse contato. Eu tinha essa pessoa que me passava esse contato. E aí depois eu fui atrás de outros contatos, e as pessoas falavam a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Aí eu disse, bom, eu acho que eu tô indo pela direção errada. Eu acho que esse não é o caminho. E eu mudei completamente a minha rota de investigar e de pegar as informações corretas. E consegui os contatos de Legião Internacional, da embaixada, mandava mensagem todo santo dia para a embaixada exigindo uma resposta. Agora eu venho entender o porquê que um familiar ele não recebe uma notícia de imediato do Itamaraty. Né? O Itamaraty como é o órgão que vai que protege o cidadão, que acolhe e ele tem a responsabilidade sim de informar. Só que quando eu entrei em contato
com a embaixada brasileira na Ucrânia. Eu falei tudo o que tinha acontecido e eles falaram que ainda não tinham a informação para me passar, para passar sobre o meu filho. E eu disse, não, eu quero, eu exijo, vocês são órgão competente, eu exijo e tal, até que eu consegui, eles mandaram um documento oficial, porque assim, da companhia mesmo não veio nenhuma resposta, né? Nenhuma resposta. E aí recebi esse documento, só depois que eu fui na Ucrânia e tal, que a gente teve uma reunião, nós conversamos, e eu tinha que expor isso tudo. Toda a minha insatisfação, eu tinha que aproveitar da oportunidade para falar. E aí nós tivemos a viagem, ela foi assim muito longa. Uma viagem muito longa, muito cansativa. Por isso que eu digo que o que passou na reportagem, que eu creio que muita gente assistiu, não foi nem um terço do que realmente aconteceu, né? Os perrengues, e fica em fronteira, e faz isso, aí dorme, eu tava dormindo, o pessoal esperaram eu acordar, e para poder, né, descer e tal, apresentar a documentação e tudo mais. Então, assim, foi uma viagem assim muito cansativa, cheia de desafios, cheia de experiência, e que realmente se um dia a gente puder, as pessoas puderem ter acesso a essa reportagem completa, esse documentário completo, vão entender realmente como é que o que um familiar ele tem que enfrentar para chegar ali naquele lugar, né? E não é só a viagem, não, são outras coisas, é a hospedagem, é o idioma, que é muito difícil, é o deslocamento, e só que isso daí eu desenrolei muito bem, né? E aí, né, voltando sobre a viagem, mas não perdendo sobre aquilo que a gente estava falando, cheguei na Ucrânia já com aquele clima de guerra, já cheguei mesmo sentindo a guerra ali, porque primeiramente quando você passa, antes de você, né, chegar quando você passa a fronteira ucraniana, e que você percorre aquelas estradas, você começa a ver uma grande devastação, né? Você já começa a ver os sinais dos ataques, os sinais da guerra, né? São prédios destruídos, são casas destruídas, são famílias que lá eles usam muito aqueles carrinhos, né? Aquelas carretinhas, que colocam suas coisas dentro daquelas carretinhas e saem puxando. Inúmeros cemitérios ali, a gente passa por muitos cemitérios, muitos memoriais. Só antes de chegar, tipo isso daí, né? Antes de chegar em Kiev, né? Ellen, só para o pessoal entender, a sua ida na Ucrânia, então, não foi por conta da indenização. Em relação à indenização, a pessoa, a família, ela consegue resolver do Brasil. Sim. Na verdade, a minha ida para lá foi para resolver outros assuntos. Primeiro, para fazer uma homenagem para o meu filho, que eu queria fazer questão de estar no lugar onde ele esteve pela última vez, né? Comer no restaurante, na lanchonete, onde ele comeu, e que era o KFC, né? Que eu não saía do KFC. Eu sempre estava lá no KFC, e foi para eu prestar uma homenagem para ele realmente, porque eu precisava dessa paz. E ele também precisava descansar. Mas assim, eu tive a oportunidade de fazer tudo, eu aqui sentadinha no sofá, né?
muita gente julga, fica julgando, fica fazendo comentários e não sabe o que realmente acontece, porque por trás disso tudo tem um sofrimento, tem uma história, tem todo um enredo. Então eu poderia ficar no conforto da minha casa, no conforto do meu país, né? E outras pessoas resolvendo para mim. Eu não aceitei ajuda de advogado, recebi nossa, assim, muitos contatos, muitas pessoas entraram em contato, né, para querer resolver e tal. Eu disse que não, que eu iria resolver pessoalmente.